Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação sobre o catecismo, nós vamos meditar o parágrafo 857, que o título é A Igreja é Apostólica. A Igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos, e o catecismo ele coloca 3 sentidos, 3 motivos pelo qual a Igreja Católica é apostólica. O primeiro é assim: ela foi e continua sendo construída sobre o alicerce dos apóstolos, Efésios 2:20, testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. A Igreja Católica continua sendo alicerçada todos os dias no fundamento e nos ensinamentos dos apóstolos, que não brotaram da cabeça dele e da mente deles, mas sim porque eles seguiam o próprio Cristo, mas sim porque eles conviviam com o Senhor. E eles foram testemunhas escolhidas e enviadas em missão. Olha só, se eles foram escolhidos por Deus e enviados em missão pelo próprio Cristo, a Igreja Católica é muito sábia em seguir todos os ensinamentos. A Igreja jamais se perdeu na sua tradição, no seu magistério, na palavra. A Igreja não se perde nisso. Olha só, com mais de 2000 anos, a Igreja tem o mesmo pensamento, o mesmo fundamento, porque não é coisa da atualidade, e sim coisa fundada por Deus, que foi alicerçada pelos apóstolos, pelos discípulos do Senhor. A segunda coisa, ela conserva e transmite com a ajuda do Espírito Santo, que nela habita, e o ensinamento, o depósito precioso e salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos. Olha só, todas as palavras que saíram da boca dos apóstolos, todo o ensinamento deles não foi em vão. Tudo que ele deixou, toda a tradição da igreja não foi em vão. A Igreja Católica continua seguindo tudo aquilo que os apóstolos nos ensinaram. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando isso em relação ao catecismo. Muitas vezes nós se perdemos, infelizmente. O mundo ele vem com ideologias e coloca coisas na nossa cabeça que muitas vezes substitui tudo aquilo que a gente construiu, que é a tradição da igreja, que é o ensinamento dos apóstolos. Muitas vezes a gente se deixa contaminar e sempre é bom a gente saber disso. Sempre é bom a gente ouvir sobre os apóstolos, porque a igreja ela é santa, ela é certa em tudo que faz. A igreja não é pecadora, pecador somos nós. Por isso que a gente não deve ir contra os ensinamentos da Igreja Católica. E a terceira coisa, ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças ao que eles sucedem na missão pastoral, o Colégio dos Bispos, assistindo pelos presbíteros em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da Igreja. E por último, a terceira coisa vem falar do Papa. Sim, o Papa, ele é o sucessor de Pedro, ele é o sucessor dos bispos, dos apóstolos, daqueles que deram continuidade ao reino de Deus. Muitas vezes nós não entendemos as decisões, mas nós devemos aceitar. A gente muitas vezes quer questionar muitas coisas e não cabe a nós isso, cabe ao Senhor. E tudo que o Papa ligar aqui na terra será ligado no céu, como diz a palavra de Deus. E ele faz parte dessa tradição. O Papa faz parte da sucessão apostólica e que a gente possa continuar sendo seguidor e obediente à nossa Santa Igreja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.